Esta semana eu coloquei uma enquete aqui nos stories com aquela famosa pergunta: preciso de faculdade para a área de tecnologia da informação? Sim ou não? Faça um tecnólogo, uma graduação de 4 anos. E foram inúmeros os comentários. Eu falei que ia gravar um vídeo e eu estava pesquisando para gravar o vídeo e eu me deparo com este podcast aqui. Já mandar um abraço para a Vânia do Até Que é Pop, mandar um abraço para o Elvis Marques, um amigo de longa data aí, que inclusive me citou no podcast. Fiquei muito feliz. Eu vou fazer um react aqui para vocês, que eu acho que a resposta é bem clara e bate com o que eu falei aí para vocês em relação a preciso de faculdade, sim ou não, e como ingressar ou como se dar bem dentro da área de tecnologia da informação. Eu sempre falo, tecnologia da informação para mim é a área mais democrática aí dentro dessa geração nossa aí de profissões. E vamos lá, vamos pro React, eu vou mostrar para vocês aqui. Às vezes fica com medo de ser sincero ou de falar que sabe alguma coisa ou não sabe alguma coisa e achar que aquilo ali vai acabar com a carreira dele, e na verdade às vezes aquilo é o que vai alavancar ele, né? Então, admitir que não sabe é bom, gente, principalmente. Quer ver uma outra coisa que foi bem no começo mesmo, ali nos primeiros 6 meses. Meu grande amigo, um abração se ele estiver assistindo também. A gente marca no Instagram, vai assistir no TikTok. Diego Oliveira. Ele simplesmente, duas situações que ele fez eu passar ali também. A gente foi num treinamento de wireless. Ele já era especialista de wireless e a gente foi num treinamento de wireless. E aí eu não lembro dele ter comentado, mas quando a gente chegou no treinamento, ele falou assim: Elvis, o treinamento é todo em inglês. Só que eu comecei ali a pegar firme no inglês quando eu entrei na Logicalis, né? Então, quando ele me colocou naquela situação, ele falou assim: Elvis, o curso inteiro vai ser em inglês. Aí eu entrei na sala de aula com ele, eu lembro muito bem, foi lá na altura do Itaim, eu entrei com ele, sentei, aí o palestrante lá, o professor começou a falar assim, eu olhando pra cara dele, ele entendendo tudo, assim, e eu, cara, eu quero ser como esse cara, eu vou sair daqui, eu saí com uma vontade tão grande, mas tão grande, de ter um inglês pra mim, né, bonito, que aquilo ali me deu um gás tão grande que eu saí, eu falei pra ele, eu falei assim: Diego, aquilo ali me marcou, aquele curso que eu não entendi quase nada, se eu entendi acho que 5%, e foi o dia inteiro, foi da manhã até o final da tarde, aquilo ali me marcou muito, e aquilo ali me impulsionou mais ainda. De novo, obrigado por lembrar de mim aí, mas eu acho que essa frase dele aí, quando ele fala a primeira frase de a gente não ter vergonha de dizer que não sabe, eu acho que é o mal, sei lá se posso falar, do século, né? Porque a gente vive hoje por aparência, a gente vive hoje aqui no Instagram, tudo perfeito, mas não é assim, né? Então a humildade eu acho que é uma grande chave aí pro sucesso. Segundo, a gente já vai chegar na questão da faculdade, tá? Segundo, ele fala aí de quando eu convidei, né? Ele era estagiário da equipe que eu trabalhava e eu convidei para o treinamento de wireless com duas coisas na minha cabeça naquela hora. A primeira é tirar ele da zona de conforto que é dele e colocar ele dentro de uma imersão de um dia dentro de inglês. E para mim também seria, tá? Eu não entendi tudo, tá, Elvis? Tanto é que eu vim parar na Austrália ainda achando que meu inglês era bom. E colocar também numa zona de desconforto, né? E, muito legal. Vamos lá. Eu vou começar a fazer curso. Só que eu não tinha dinheiro, eu era estagiário, tinha que ajudar em casa. Então, eu fui pedir para bolsa de estudos nas escolas de inglês. Eu fui bater lá na porta, sentei com a diretora e falei assim: por favor, me dá uma bolsa, eu tô numa empresa que eu preciso falar inglês. Então tudo aquilo foi me impulsionando. Deixa eu colocar um ponto aqui, gente. Ele tá contando a história, mas a minha mente tá aqui, né? Hoje vocês encontram tudo no YouTube. Não é verdade, Elvis? Não tinha isso. Olha, pessoal fala assim: eu sou sênior, fiz 500 cursos. Senioridade também vem do profissional pegar isso. Presta atenção agora, tá?
De novo, vou chegar na questão da faculdade, mas você vai ver, liguem os pontos, e humildade, zona de desconforto e agora senioridade, se liga nessa dica. Do júnior, não importa se é estagiário, se é pleno, mas se você fala, eu sou sênior, você tem que ter essa capacidade. É uma capacidade técnica? Não, é uma capacidade de você entender o outro ser humano, certo? Vamos falar assim, um soft skill. Exatamente, né? É porque assim, justamente. Elvis, hoje assim, você vê, desculpa falar de novo o nome da rede, mas todo mundo tá lá no LinkedIn, chega lá, eu sou sênior, fiz 500 cursos que eu comprei. Não. Então, assim, quer ser sênior? Sim, você vai ter que comprar 500 mil cursos, vai ter que ter 500 mil certificação. Mas fora isso, você vai ter que focar em quem? Nas pessoas. E não fala assim, não, isso é culpa do gerente. Não, gente, por favor, um sênior, ele tem que ter como é que eu diz? Aquele sentimento de liderar a equipe. E liderar não é somente gerenciar. Eu estava rodeado, Vânia. Nós, acho que você conheceu a maioria deles, né? Então, assim, nós estávamos rodeados de pessoas sêniores, né? Uhum. E aquilo ali foi muito bom, porque quando você está num ambiente desse, isso te motiva a crescer. Várias referências. A prosseguir. Você tem muita referência. Eu tenho até medo de falar algumas pessoas, porque eu sei que eu posso até esquecer outras que teve muita participação nessa minha formação, né? Então, assim, se não couber todos nesse vídeo, eu já peço desculpa quem não foi citado aqui, que eu digo sênior. Ele tá falando aí da equipe que a gente tinha lá na Logicalis. Na minha experiência, na minha opinião, foi a melhor e a maior empresa que eu já trabalhei na minha vida. Eu nunca vi nada igual. Desde o modelo de negócio da empresa, que depois mudou, foi vendida, mas quando eu entrei ainda era um modelo assim fantástico de negócio da empresa, como os profissionais que ela atraía. Então, eu nunca vi nada igual. Então ele tá falando aí, entra de novo naquela história, vai ligando os pontos aí, naquela história de você é a média das 6, 5, 7 pessoas que você anda aí, mas você é a média das pessoas com quem você anda. Então, o ambiente de lá era muito próspero, né, em todos os sentidos, não só técnico. Vamos lá. É o que você falou. Sênior não é o cara que está só passando um conhecimento técnico para você ou alguma coisa assim. Sênior é uma pessoa que se coloca no seu lugar, né? E te passa muito mais informações do que somente técnica, mas informações de vida. Quer ver mais um exemplo? Eu citei a questão do Diego, né? Daquela aula que eu participei com ele, que aquilo ali me motivou muito. Dessa questão do Douglinhas, né, que ele parava, ele conseguia olhar pra minha cara e ver o desespero, e ele conseguia entender muitas vezes quando eu falava, cara, eu não sei, me ajuda, né, e ele me apoiava nesse paradinho. O Douglas que ele cita aí é um dos caras que eu sempre cito em palestras, o cara que estudava pro CCNP. Quando eu entrei lá, ele era estagiário, ele tinha acabado a gente ser efetivado, ele era estagiário também, mas a gente não tinha EVNG, GNS3, a gente Dynamips, foi a primeira coisa que apareceu, né? E ele usava um caderno para decorar os comandos, e assim que ele passou no CNP. Eu nunca vi ninguém melhor que ele. Para mim hoje é um monstro. Inclusive hoje ele é proprietário aí da Analogic, uma das grandes empresas aí, parceira Cisco. Vai ligando os pontos aí, tá? Tem tudo. Caramba, onde chega a parte da faculdade? A mensagem é muito maior que isso, tá? Acho que essa pergunta, faculdade é sim ou não, é pequena perto do que esse vídeo pode trazer pra gente. E vai ligando os pontos aí. Uma coisa que eu queria fazer essa pausa curso nenhum vai te tornar sênior. Curso nenhum vai te tornar sênior. Tá? Faculdade nenhuma vai te tornar sênior. Pessoas, experiências e o tempo vai te tornar sênior. Eu não vou mentir que, Elvis, se você assistir esse vídeo aí, Vânia, eu me emocionei algumas vezes assistindo aí esse podcast. E de novo, eu estava procurando material para criar um conteúdo para responder aí essa famosa pergunta: faço faculdade, não faço faculdade? Galera, olha a história do Elvis. Tá, vou deixar aqui na descrição, vou marcar ela aqui também, a Vânia e a Tech Pop, aqui no post, ou se você estiver no YouTube vai estar na descrição aqui do vídeo. Estão vendo como a pergunta às vezes é pequena? A gente tem que se relacionar com pessoas, a gente tem que, realmente aquela questão de a gente é a média das pessoas com que a gente anda,
a gente tem que ter foco, a gente tem que ter PC, aquela clichê, né? Aquela coisa clichê. Mas, de novo, o segredo está nas pessoas, não está no curso, não está na faculdade. E falando aí, fechando aí a questão da faculdade, o Elvis, ele não tinha faculdade quando ele entrou na Promon. Ele entrou como estagiário sem faculdade. Né? Então, assistam o podcast inteiro, né? Ele fala sobre isso também. E depois que ele entrou na Promon, ele começou a faculdade, porque a Promon tinha esse requisito. Se você quisesse evoluir lá, era um requisito da empresa, fazia parte do modelo da empresa. Então, para aquela empresa, para eu crescer lá dentro, eu precisava de faculdade. Tem outras que não, tem gente. Então, a questão é simples de ser respondida. Depende. Faculdade na área de TI, sim ou não? Preciso de tecnologia? Depende. Simplesmente depende. Tá? Se você for empreender, por exemplo, e criar sua própria empresa, talvez você nunca precise fazer uma universidade. Porque você é uma pessoa autodidata e vai fazer cursos distintos. Eu vou fazer MBA, senão eu não consigo. O mercado é muito concorrido. Só depende de você. Parece um papo meio clichê, mas a história do Elvis, eu vou tentar convencer ele ainda a fazer um podcast com a gente aqui. A história dele, ele não contou, inclusive, o comecinho da história dele, que ele contava pra gente, a gente ficava... Caraca, eu nem vou dar um spoiler aqui, que ainda espero trazer ele aqui para falar com a gente. Tá aí, Deus me mandou aí esse podcast, obrigado. Tá respondida a pergunta de vocês. Liguem os pontos, assista esse vídeo de novo e liguem os pontos se você tem essa dúvida sobre faculdade ou não. Eu acho que é muito maior que isso, né? Como você criar uma carreira de sucesso. Eu acho que é muito mais importante de se faculdade ou não. Então, ligue os pontos, assista de novo esse react que eu fiz aqui e assista também o podcast completo lá da Tech Pop. Parabéns, Vânia. Espero a gente se falar aí também. E Elvis, obrigado por ter citado aí, obrigado por ter feito, por ter lembrado de mim. E pode ter certeza que você faz parte da minha vida. E eu sempre cito você em várias ocasiões e várias histórias, porque você foi e é um exemplo aí de pessoa e de profissional. Um abraço, galera. Se você curtiu esse vídeo aqui, não deixa de comentar. Se fez sentido pra você, não deixa de compartilhar. Se você está aqui no Insta, não deixa de nos seguir. Força, fé, foco sempre. Um abraço.